Bom, aqui nós estamos, né, justamente nessa parte aí de como esses profissionais, né, se definem, né? Então, neste mesmo levantamento no ano anterior, a maior parte dos participantes definiram como agências de comunicação, de forma mais genérica. Importante, pessoal, falar aqui que esses dados, né, eles foram comparados de 2019 com 2020, tá? Então, 2021 e 2022 nós tivemos mais dados, né, por conta da própria Covid, né? Porque a pesquisa foi realizada em um evento, tá? Então, quando essa pesquisa foi realizada em 2019, por exemplo, existiam muito mais agências de comunicação, né, de uma forma mais genérica, como eu apontei aqui. Mas quando a gente traz para 2020, né, a gente vê que a agência de marketing digital ela está no topo ali, né? Ou seja, 37,74% já se declaram donos, né, de agências de marketing digital, né? E cada vez mais a agência de comunicação, né, essa mais genérica, é só uma agência de comunicação, né? Ela vem perdendo esse espaço, né? E aí a gente vê que outras agências com outros nomes também vem surgindo, né? A agência de full service, né, com 360, que atende todos os tipos de nichos, segmentos e modelos de negócios, tanto off como tradicional. Tem as consultorias de marketing digital e vendas, né? Outros, né? E mais um que eu gostaria que a gente pudesse estar observando, que eu acho bem interessante, né? São justamente as agências que trabalham com desenvolvimento web, né? Que já está ali com 2,98%. Então, caso você venha a evoluir ainda mais dentro da área, procure ver essas pesquisas que são soltadas pela Resultados Digitais. E vamos acompanhar o desenvolvimento web, né? Está com 2,98%, como isso vai crescer, porque envolve áreas como a inteligência mesmo, né? VR, bot, né? Que são essas pessoas que estão pensando em como melhorar, né? Bom, a maioria das agências aí, no seu tempo de atuação, né, o tempo que elas estão atuando no mercado aí, se a gente for observar aí que 25,13%, né, estão entre o seu primeiro e seu terceiro ano de atuação. Então, isso significa que é um modelo interessante mesmo de empreender, porque existe uma escala e aos poucos você vai trabalhando, e na maioria das vezes também você não tem tantos profissionais, né? É o que a gente vai acabar vendo aqui mais para frente, né? E também tem a questão do ticket médio. Então, assim, é isso que eu quero dizer. A gente tem agências no seu primeiro ali até o seu terceiro ano, né? E aí, quando a gente pega essa faixa aí, ó, 51,15%, ganha até 2 mil por mês, né? Então, isso mostra que são pequenos empreendedores, né? São empreendedores individuais que estão iniciando ali e já estão um tempo escalando, ou às vezes a pessoa ela tem o trabalho dela, o fixo, mas está empreendendo, então quando ela vê que esse empreendedorismo dela no digital já está empatando com o que ela ganha, porque tem aquela coisa, né? Se está empatando, já começa a ficar difícil conduzir os dois, né? Então, as chances dessa pessoa sair do serviço e tocar esse projeto de forma muito mais integral é maior, porque ele vai ter tempo para buscar novos clientes, né? Então, por isso que o marketing digital é escalável, né? A partir do momento que você começa a ver o resultado, que você estuda, que você se dedica, você vai conseguir. Né? É só ter foco e você acreditar, tá? Bom, e aí a gente entra aqui, né? Quais os serviços abaixo de marketing, vendas que as agências estão oferecendo hoje para os clientes. Então, esse que eu faço aquele paralelo assim que eu falo para você, vamos prestar atenção. Né? O que as empresas estão buscando nas agências, né? E o que as agências estão, obviamente, se mobilizando para ter essa condição de oferecer esse serviço,
Mas isso também tem um impacto interessante, que é justamente você que está querendo entrar nessa área, né? E para você que está atuando na área de marketing digital, existe uma dificuldade também das empresas que querem entrar no marketing digital, mas que não conseguem achar profissionais qualificados, né? Então, elas estão indo para as agências cada vez mais para as consultorias. Então, esse é o perfil que a maioria das empresas estão buscando no mercado, que é justamente uma pessoa que possa fazer a gestão e monitoramento de redes sociais, né? Então, a gente tem aí 13,59% que estão buscando isso, né? Geração de conteúdo também ali, 12,72%, marketing de conteúdo, né? E aí 12,15%, né? Que a gente entra aí com a compra de mídia digital, que envolve Google Ads, Face Ads, Insta Ads, né? Agora a gente tem o TikTok Ads também, extremamente caro investir no TikTok, mas é legal a gente estar atento de como isso vai funcionar. Tem o YouTube também, que entra ali dentro do Google Ads, né? Então esse aqui também é aquele profissional que a gente falou lá no início, né? Que é o gestor de tráfego, né? Então, olha só que interessante aonde ele está, o gestor de tráfego aqui, né? E a gente tem outros serviços que depois vocês vão poder olhar com mais tranquilidade, mas tem ótimos, 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 como eu posso dizer, ótimas oportunidades, né? Para que você possa entrar nessa área, né? Então, tem a área de design, que é a criação de landing page, a gente tem os blogs, serviço de design audiovisual, né? A criação de campanhas de e-mail marketing, o SEO que a gente vai ver. Aí já entra a automação de marketing, as consultorias de vendas e assessorias de imprensa, né? Bom, carreiras e mercado digital, né? Então, vamos entender essas carreiras, né? Como que está o nosso mercado digital, o que está se buscando e quais são as oportunidades que você pode estar abraçando aí, né? Então, a gente tem aí o X, mais SEO, mais designer, né? Que o foco é na experiência do usuário, né? Esse profissional, ele é responsável por otimizar páginas e sites para que fiquem o melhor possível posicionada nos mecanismos de busca, como o Google, né? Um layout muito mais acessível, né? Com uma usabilidade melhor, que dê para a pessoa navegar tanto no desktop quanto no mobile. Né? Cada vez mais, com tanta tecnologia, com tantos recursos que nós temos, né? Esse profissional de UX, ele precisa, sim, ter uma visão muito mais moderna de layout, de leveza, de cores, de ícones, né? Então, um visual moderno para qualquer tipo de mídia. Isso é muito importante. Especialista em automação digital, né? O comportamento do consumidor, ele vai continuar mudando no mercado digital, até mesmo em relação às estratégias de marketing digital. Então, por isso, é importante a gente ter uma automação de marketing digital que possa consistir em três partes, né? Que a primeira, ela consiste em rastrear todos os pontos de contato entre as empresas e clientes em potencial, que são os leads, né? Então, hoje, cada vez mais é muito importante termos capturas dentro do nosso site. Capturas que eu digo campos de preenchimento, né? Isso vai ajudar bastante que aquele contato que chegou até o seu site, até o seu blog, ele consiga ser capturado com base nas informações que você está dizendo que vai resolver ali para ele, né? Então, é importante também que você automatize essa execução, né? Automatizar essas tarefas individuais e repetitivas do marketing digital. Então, não adianta hoje em dia você também ter lá esses campos em diversos locais no seu site, eles são preenchidos com uma possível promessa de um contato, com uma possível promessa de ganhar um e-book, mas quando a pessoa preenche, nada acontece, porque na verdade ela acaba caindo na caixa de e-mail de alguém, e esse alguém vai levar um tempo para dar um retorno para esse potencial cliente seu, e você demorando, certamente esse potencial cliente está na caixa de alguém aí da sua empresa, ele está fechando nesse exato momento com uma outra empresa, porque a outra empresa automatiza o processo. Então, a partir do momento que você automatiza o processo, você manda um e-mail automático para a pessoa, você deixa bem claro para ela que vão entrar em contato com ela, mas caso ela queira um contato imediato,
pô, coloca ali na assinatura do e-mail o WhatsApp, para que ela possa clicar e falar diretamente com a pessoa que vai resolver o problema dela. Então, isso faz com que você escale melhor e que você ganhe resultados. E quando a gente fala em resultados, a gente precisa gerar, né, esses relatórios, analisar os dados, né, ver quais foram os melhores caminhos que a trouxeram para o nosso site, para que a gente possa analisar se aquele preenchimento ele é bom, se ele é ruim, ou se ele está num caminho interessante em questão de volume e qualidade, né? Então, isso é muito importante. Então, a automação de marketing ajuda muito, né? Especialista em dados é um cara, é uma pessoa que justamente vai trabalhar focado em métricas, praticamente, né? Então, se sua frase favorita é não sei, sou de humanas e você quer trabalhar com marketing, eu tenho duas notícias, uma boa e uma má para você. A má notícia é que para ser um bom profissional de marketing, você precisa ser apaixonado por números. Sim, você precisa. Você precisa acompanhar de perto o desempenho de suas campanhas e saber de cor os resultados para poder defender os investimentos em marketing. Então, marketing digital é dados, né? Então, se você não consegue enxergar os dados, você não enxerga os números, você vai ter uma dificuldade muito grande de atuar nessa área. Agora, tem uma boa notícia, né? Que nem tudo está perdido. Como a Grazi, que era a minha ex-gerente de redes sociais, ela falava que uma vida toda de humanas não quer dizer nada se você não resolver desafiar a si mesmo e vencer o medo dos números, né? Então, assim, se desafie, acredite, não é difícil, é, é, é totalmente tranquilo de você poder atuar nessa área, até porque os dados eles são através de ferramentas muito bem apresentados para a gente, né? Então isso vai fazer com que você não tenha tantas dificuldades. É uma questão de você se aprimorar, de estudar e se dedicar, né? Então a gente entra na questão de dados, a gente entra numa questão de mente analíticas, né? A gente fala de BI, vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Junto com a fixação pelos números, é obrigatório saber interpretá-los. É isso que falei agora há pouco, né? E pensar estrategicamente como melhorá-los, né? Então, às vezes, né, como a gente estava falando do preenchimento de formulário, né? Mas quantas pessoas eu preciso levar para preencher um formulário no meu site, né? Então, justamente os dados é que vão nos apontar através de métricas, através de resultados, através de análise, para a gente comprar um volume de mídia, e esse volume de mídia, que são um volume de potenciais compradores, dentro desse volume de total de potenciais compradores, a gente vai ter uma taxa de conversão, né? Ou seja, de visitantes para converter em lead. Então, quanto que eu preciso ter de investimento em visitantes para gerar X leads? Então, quando a gente enxerga os dados nos mostram com muito mais consistência e previsibilidade as ações que precisam ser tomadas. O Google Analytics é uma ferramenta dessa que ajuda, né, a gente já ter esses dados muito mais bem definidos, né, através de dashboards bem distribuídos ali, para que possamos ter como parâmetro as informações ao longo do ano, a comparação de mês com mês ou comparação de semestres, né? E tem um ponto interessante, né? Que você precisa entender de Google Analytics, né? O Google Analytics é um código que você implementa no seu site, e a partir do momento que você implementa esse código no seu site, ele já vai trazendo alguns dados para você, e você vai começar a poder tomar pequenas decisões aí ao longo dos meses, né? Então, o Google Analytics 4 é uma nova versão que surgiu no ano passado já, né? Algumas empresas já migraram para o Google Analytics 4 e muitas empresas ainda nem migraram, né? E tudo leva a crer que na metade do ano que vem, automaticamente, essa migração vai acontecer. O que tem de bom e de ruim nisso, né? O lado bom é que você consegue fazer muito mais filtros
e você vai ter um pouco mais de liberdade para construir uns dashboards bem mais interessantes. Agora, o lado ruim, para quem não usa tanto o Google Analytics, sabe sua importância, né? Ele não vai ser mais aquela carinha que quando você entra já tudo definido, né? Você vai ter que definir isso. Então, isso é o lado ruim, justamente para quem não conhece e não tem essa habilidade de mexer na ferramenta, tá? Bom, aqui eu estou mostrando o BI, né? Acabei de falar para vocês agora há pouco, né, do BI. Então, esse aqui é o Power BI, né? Então, seria basicamente os dados muito mais compilados, né? Então, cada dado corresponde a alguma informação. Então, o Power BI ele é integrado com um RP. O que é o RP? O RP é onde tem todos os dados da empresa, né? Então, a partir do momento que você conecta, né, o Power BI com o seu RP, você pode parametrizar algumas informações que você precisa para o seu departamento de marketing tomar decisão. Então, esse dashboard, ou seja, esses dashboards são esses discos de pizza, são essas bolas, são esses gráficos aqui que a gente está vendo, né? Mapas, né? É justamente isso que a gente extrai do RP, focado para o marketing, para tomadas de decisões mais importante, onde você vai saber qual é o estado que você precisa investir mais, qual é a campanha que precisa de menor investimento, porque o retorno dela não está sendo interessante, quantas pessoas estão acessando exatamente determinadas páginas. Então, você olhando isso, você consegue tomar decisões mais rápidas, né? As decisões elas são mais inteligentes, porque elas estão focadas justamente em dados, né? Bom, uma outra ferramenta também que é muito utilizada hoje no mercado e vem ganhando um espaço enorme no digital é a plataforma da RD Station. A plataforma da RD Station, ela basicamente ela trabalha com formato de funil, né? Então, ela mostra para você ali os visitantes, os leads qualificados, oportunidades e as vendas. O que isso significa? Significa que os visitantes são aquelas pessoas que estão chegando em alguma página sua, né? Estão chegando no seu blog, estão chegando no seu site, né? Essas 35 mil pessoas chegaram lá no seu site, né? Então, esse funil da RD mostra que desses 35 mil, 959 pessoas converteram em um formulário, né? Converteram em um formulário. Então, ela cria ali um fluxo de como que está. Então, os leads qualificados são contatos que foram qualificados, que têm um potencial de compra, né? Então, a RD Station, ela traz esse funil para você. Então, você consegue enxergar com maior inteligência o processo de vendas da sua empresa, né? É bem legal a plataforma da RD Station. Existem outras plataformas, como Lahar, né? Lead Lovers, né? Mas você tem que buscar o que cabe no seu bolso e o que funciona bem para você. Comércio eletrônico, né? Então, o comércio eletrônico está dentro do nosso escopo, né? Do fundamentos aí de marketing digital, porque você precisa ter justamente uma espinha de como você vai trabalhar o marketing digital, como que você vai interagir com as pessoas. Lembra que no início eu apresentei algumas competências, né, de profissionais, e justamente que o curso de fundamentos de marketing digital ele te dá essa base, né? Você pode aprofundar ainda mais agora em outras áreas para poder tocar grandes projetos. Então, o gerente de e-commerce ele é o profissional responsável por gerenciar, coordenar e controlar projetos de comércio eletrônico. O gerente de e-commerce ele organiza a loja virtual da empresa, gerenciando todo o processo de vendas online, né? O que entende-se aí processo de vendas online, né? A gente tem aí as famosas compras coletivas, o marketplace, compra de mídia, automação digital, logísticas e direitos digitais, tá? Tá dentro do escopo do gerente de e-commerce. Então aqui, para você que não conhece, né? Essa aqui é uma plataforma de e-commerce, né? Então, é uma empresa aqui que vende. Então, eu estou mostrando para vocês como que é por dentro, né? De uma plataforma de e-commerce, você que não conhece, né? Então, aqui a gente tem aí as funcionalidades dentro da plataforma, né? O que você precisa montar, o que você precisa definir, né? É bem legal. Na parte de marketplace, né? Que a gente estava falando agora, a gente tem também o mais conhecido, que é o Mercado Livre, mas existem outros, né? Como Magazine Luiza, outras grandes marcas, que você pode subir produtos da sua empresa, né?
e integrar ali com o seu RP. E aí, no meio do caminho, tem um cara que chama o Hub. Então, esse Hub ele vai integrar o RP da sua empresa com o Mercado Livre, né, de uma forma automática. Então, você consegue dar baixa no seu estoque, você consegue alterar os valores dos produtos também, né, tudo através desse Hub aí que integra o RP da sua empresa com o Mercado Livre, ou com a Shopee, ou com outros marketplaces, tá? Então você tem maior flexibilidade. Isso também é um profissional, né? É um profissional que atua especificamente nessa área. A gente tem aí os analistas de marketplace, né? É uma área que vem crescendo ao longo do tempo e recomendo muito a você que está querendo empreender de tentar conhecer mais também sobre o Mercado Livre, né? O Growth Hacking, esse cara é um profissional que relativamente assim vive uma nova experiência, ou seja, uma carreira nova, né? Ele se concentra na captação de tendências de consumo, né? Esse profissional deve usar uma abordagem exclusivamente digital para atingir o mercado, entendendo os hábitos e comportamento do usuário, né? Então a gente teve muito forte a atuação desse profissional, né, dentro das empresas, né, principalmente quando deu aquele boom da pandemia, as empresas não sabiam o que fazer e alguns growth que existiam já dentro das empresas estavam atentos ao que estava acontecendo e conseguiram minimizar os impactos negativos, né? Pelo contrário, conseguiram trazer novos negócios para as empresas, né? Justamente com a questão de plataformas de delivery, né? Então, tudo isso está no escopo desse growth, é o cara que está olhando o mercado, ele está entendendo o que está rolando, os impactos positivos e negativos que possam estar acontecendo dentro daquela empresa. Ele traz isso, ele discute internamente e cria projetos justamente para fortalecer ainda mais sua marca. Bom, a gente entra aí na parte de gerente de mídias sociais, né, que ele basicamente mapeia comunidades, ele alimenta grupos de discussão e cria relacionamento com os públicos estratégicos na internet, com o objetivo de promover engajamento e fidelização à marca, né? Então, o gerente de mídias sociais é, para mim, o cara que trabalha muito, assim. Não que os outros não venham trabalhar, gente. É porque é muito serviço, porque essa pessoa, ela tem que pensar, primeiramente, de como que ela vai conseguir implementar um trabalho de mídias sociais numa empresa que nunca trabalhou isso, né? Que, pelo contrário, na maioria das vezes, foi o filho do dono que fez um trabalho ali mais ou menos, ou um profissional de marketing que trabalhava muito mais ou menos ali. E então aqueles pequenos vícios ou aqueles estudos bem superficiais que aquele público teve no início, né? Muito, não chega nem, sabe, é raso, né? E quando você, que é um grande profissional, chega numa empresa assim, você vai ter umas batalhas ali com essas pessoas, de educá-las, né? Então, assim, você entra no processo de educar essas pessoas, depois você começa a entender o mercado, né, dessa empresa, então você vai fazer um comparativo do posicionamento de mídias sociais dos concorrentes versus a empresa que você está, então você começa a desenhar já um escopo de como que você vai posicionar também melhor a marca nas mídias sociais. O profissional de mídias sociais, para mim, é um profissional que assim trabalha muito, ele tem que estar conectado com muitas pessoas, ele tem que ter muito relacionamento, assim, uma pessoa muito ativa dentro da empresa, ele conversa com todo mundo, toma paulada também de todo mundo, porque ninguém fala, eu não tenho tempo para falar com você agora, vem depois, né? Então, na maioria das vezes, ele é esse profissional que ele está entre ali, né? Entre o céu e o inferno, justamente porque tem pessoas que não querem falar com ele, então, putz, eu não quero falar com essa pessoa, mas também tem aquelas pessoas que querem falar com você, querem desenvolver um trabalho bacana. E eu costumo dizer que as redes sociais, ela acontece primeiramente dentro da empresa, né? Então, se a empresa ela não articula os colaboradores para participarem nas mídias sociais, né? E apenas olha o público externo, criando conteúdos focados para o público externo, é muito difícil a vida dela no digital, é muito curta, né? As pessoas não vão curtir tanto assim. Então, existem aí plataformas excelentes no mercado, né? Que ajudam esse profissional a trabalhar melhor, de uma forma muito mais profissional. Logicamente que tem empresas
que não investem o devido valor nas ferramentas de marketing digital, principalmente para um gerente de mídias sociais, que ele precisa justamente entender aí todo o processo, né, de gerar conteúdo. Aí entra essa questão de influencers, que a empresa quer ter contato com influencer, então esse gerente de mídias sociais ele tem que entender quais são os melhores influencers, que também que de repente em nenhum momento falou mal da marca ou do segmento, ou que, né? Então ele tem que ter um cuidado muito grande. Então você precisa de plataformas de gestão de mídias sociais, né? Para justamente você ter uma gestão melhor, né? E aí a gente entra na questão do inbound marketing, aí o marketing de conteúdo, né? Que é uma forma de publicidade online na qual uma empresa se promove através de blogs, podcasts, vídeo, e-book, newsletter, white papers, SEO e outras formas de marketing de conteúdo. Resumindo, é ganhar o interesse das pessoas em vez de comprá-las. Beleza? Bom, agora a gente entra aqui numa parte mais teórica. A gente viu aí, né, essas competências, essas carreiras, entendemos um pouquinho o mercado aí, como que tá, o que o mercado espera da gente. Mas não basta somente isso, né? É importante que você tenha essa base mais teórica, que você entenda um pouco mais do porquê das coisas, do porquê daquilo está acontecendo, né? E nada melhor do que a gente entrar agora aqui no cyberespaço e na cybercultura, né? A gente está vivendo hoje essa questão do meta, do meta e do Facebook, né? Que está trazendo aí um modelo bem diferente. Então vamos entender um pouco mais, né? A gente precisa ter essa base aí. Um dos grandes estudiosos aí da cybercultura, né? É o Pierre Levy. Ele é um filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação, estuda o impacto da internet na sociedade, né? As humanidades digital e o virtual, né? E os principais interesses dele é a inteligência artificial, a inteligência coletiva e a cybercultura, né? Então eu trouxe aí 2 livros que espero assim que vocês leiam, que vocês se aprofundem, que é o do Pierre Levy, Cybercultura, e o outro livro que é o Virtual. É muito bom esses 2 livros, e eu tenho certeza que vocês lendo e mergulhando nesse universo do Pierre Levy, vocês vão ter uma mente muito mais aflorada em relação à cybercultura, né? E o que é cybercultura, né? Então, é justamente essa a provocação que eu convido vocês. Então, eu vou deixar um link para que vocês possam entrar e ouvir o meu podcast, que eu faço um resumo bem interessante sobre o que é cybercidade e cyberespaço. Então, isso está dentro do nosso curso para que você possa ouvir esse podcast, para que você consiga aprofundar ainda mais neste conteúdo, tá? O que é cybercultura, né? A cybercultura ela é a cultura que surgiu a partir do uso da rede de computadores através da comunicação virtual, da indústria do entretenimento e o comércio eletrônico, né? A cybercultura ela tem uma relação entre as tecnologias de comunicação, informação e a cultura emergente a partir da convergência da informação, que telecomunicações, no caso, né, na década de 1970. Então, ela trata-se de uma nova relação entre tecnologias e a sociedade, né, configurando a cultura contemporânea. Um ponto interessante desse assunto aqui são os avanços tecnológicos que foram também impulsionados pela corrida espacial, que é o pós-guerra, né, de 1945. Quero até colocar mais ingredientes desse caldeirão, pois não podemos deixar de ressaltar a indústria cultural de massa, né? Pegamos também a expressão indústria cultural, que se refere ao atendimento das demandas dos consumidores, enquanto ao termo cultura, que se associa, né, a valores e anseios à palavra indústria. Diz respeito à satisfação dos desejos das pessoas, focando no lucro, né? É também o estudo de vários fenômenos sociais associados à internet e outras novas formas de comunicação em rede, como as comunidades online, os jogos de multiusuário, jogos sociais, mídias sociais, realidade aumentada, mensagens de texto, inclui questões relacionadas
a identidade, privacidade e a formação da rede. Bom, todo esse resumo que eu coloquei aqui é justamente o que engloba essa questão da cybercultura, ou seja, é uma cultura que surge ali através, né, da comunicação virtual, mas ela tem ali o seu surgimento a partir da rede de computadores, tá? A gente pega também toda uma questão de evolução tecnológica, então a gente pega o pós-guerra de 1945, que a gente entra nessa questão também da cultura de massa, né? Que justamente a cultura de massa ela tem essa relação com a época onde nada era possível ser personalizado, era apenas um padrão de consumo que existia, então se era um fusquinha amarelo, verde e vermelho. Você não tinha a possibilidade da indústria personalizar para você, né? Então, a indústria cultural de massa, com a convergência e a chegada da internet, isso tudo começa a mudar, né? As pessoas começam a olhar diferente, as empresas começam a entender que existe consumidores também de nichos, onde vão surgindo pequenos nichos, pequenos negócios focados em específico ou em especial para determinados públicos, né? Então, quando a gente pensa em comunidades, né, pessoas específicas, negócios específicos, né, a gente também lembra, né, de pessoas que vivem dos mesmos interesses, né, que é o caso, né, de Game of Thrones. O mundo inteiro assistiu Game of Thrones, né? Quem é aqui que não assistiu? Se não assistiu, eu te convido a assistir Game of Thrones, né? Bom, existe também um conceito da cybercultura que é trabalhado de forma diferente por cada autor, né? Então, existem 4 linhas de análise de conceito. Tem a utópica, a informativa, a antropológica e a epistemológica. Então, o que eu quero dividir aqui com vocês, que vocês também podem seguir outros conceitos, né? Não somente o conceito que traz o Pierre Levy, que existem outros formatos de conceitos, né, que você possa estar estudando dentro da cybercultura, que abrem sua mente para outros negócios, né? Então a gente tem o primeiro, né, que quando trabalhar de forma utópica, o conceito refere-se ao advento de novas mídias, né? E como essas influenciam a sociedade, formando subculturas, né? Autores como o Andy e o Pierre trabalham com esse conceito e dessa forma, né? Que é uma forma que eu também gosto mais de explorar. Mas existem outras formas, né? Quando analisado sob o aspecto do informativo, refere-se ao conjunto de práticas culturais que permite novas formas de transitar-se informação. Autores como a Margarete e o Leve, né, trabalham com esta visão, tá? Temos o terceiro, quando posto sobre um ponto de vista antropológico, o conceito é estudado minuciosamente na história presente. Eu gosto muito desse conceito também, que refere-se a um conjunto de práticas culturais, estilos de vida gerados pelas TICs, né? Que é uma expressão que se refere ao papel da comunicação, seja por fio, cabos ou sem fio. A mais conhecida popularmente como tecnologias da informação e comunicação. Autores como o Arthur e o David trabalham com esse conceito de modo mais antropológico, que é um modo muito também interessante, né? E esse cara, essa palavrinha aqui, que é terrível de falar, que é epistemologicamente, o termo ele é usado para teorizar as novas mídias e as explorar como uma cultura de informação, né? A cybercultura é autorreflexiva, pois a teoria faz parte de suas narrativas que impulsionam novas teorias, né? Então, o autor como Leve analisou o termo sob essa perspectiva. Viu como existem vários conceitos, viu como é possível você navegar dentro desses 4 conceitos, dentro da cybercultura, que a gente acabou de falar agora aqui há pouco da evolução, né? Bem de leve tecnológica, o pós-guerra, né? Que a gente teve ali a chegada ali da telecomunicação, produtos específicos, mas com a chegada da cybercultura tudo isso começa a se quebrar. Existe ali, como diz aqui, ó, quer ver? O advento de novas mídias, né? E como essas influenciam a cidade. Então, isso também é bem interessante para você poder se aprofundar.
Afinal, quais são os pontos negativos e positivos da cybercultura? Vamos ao negativo, né? O acesso à informação constante acaba por gerar a síndrome da fadiga e o vício da internet, dando lugar às novas doenças psicológicas da era digital devido à sobrecarga de informações. Olha isso, gente, né? A gente está entrando aqui nos pontos negativos da cybercultura, né? Que é justamente o acesso à informação que é constante, né, que acaba gerando aí a síndrome da fadiga, que é o vício da internet, né, dando lugar a doenças psicológicas da era digital. Vamos ver, né? Então, né, como que seria isso, né? Então, vamos conhecer aqui certamente uma dessas doenças psicológicas da era digital e você pode me dizer se você conhece alguém ou se você é um desse aí, que é a síndrome do toque fantasma, né? O que é isso, né? É quando o seu cérebro faz com que você pense que seu celular está vibrando no bolso, né? Ou na bolsa, enfim. Né? Vocês já passaram por isso? Você já passou por isso? Você, meu celular está vibrando, né? E você vai lá, atende, olha, não está vibrando, né? E segundo o doutor Larry, né, autor do livro Eat Disorder, 70% dos heavy users, ou seja, usuários intensivos, né, dos dispositivos móveis já relataram ter experimentado o telefone tocando ou vibrando mesmo sem ter recebido nenhuma ligação. Né? Tudo graças a mecanismo de respostas perdido em nossos cérebros. Olha aí. Monofobia, né? E o que é a monofobia? A monofobia é o aumento acentuado da ansiedade que algumas pessoas sentem quando são separadas de seus telefones. Né? Olha só que loucura, né? A gente tem também a depressão Facebook, né? Que é a depressão causada por interações sociais ou a falta delas, né? Então, no Facebook, no WhatsApp, né? Os seres humanos são criaturas sociais. Então, você pode pensar que o aumento da comunicação facilitada pelas mídias sociais faria todos nós mais felizes e mais contentes. Na verdade, o oposto é que parece ser verdade. Quantas vezes você não manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, né? E a pessoa não te responde, você fala, meu, será que ela viu? Né? E principalmente quando a pessoa tira, né? Aquela notificaçãozinha que leu, né? Sua mensagem no WhatsApp. Então aí que você fica maluco, né? Você fica desesperado. Será que a pessoa viu ou não viu? Né? Ou às vezes a pessoa visualizou e não te responde. Né? Então tudo isso, né? Te deixa realmente com a depressão de Facebook. Né? Isso aí a gente entra também nessa questão do transtorno da dependência da internet. Né? Tem muito isso, né? É uma vontade constante e não saudável de acessar a internet, né? Que é o transtorno da dependência da internet, por vezes referido como uso do problemático da internet. É o uso excessivo e irracional da internet que interfere na vida cotidiana. Né? Os termos dependência e transtorno são um pouco controversos na comunidade médica, já que a utilização compulsiva da internet é vista frequentemente como um sintoma de um problema maior, em vez de ser considerada a própria doença. Né? Na USP, aqui de São Paulo, por exemplo, existe um laboratório focado justamente para pessoas que têm essa doença, né, dos viciados em internet, cara. É muito louco isso, né? Vícios em jogos, né? Eu acho que os jogos cada vez mais estão crescendo, cada vez mais os gamers ganham evidência no mercado brasileiro, né? Equipes, né, de gamers. Temos a BGS, que é uma grande feira de gamer que acontece aqui no Brasil. Tem uma Campus Party também, que é uma grande feira. E é uma necessidade não saudável de acessar jogos multiplayer online. Né? Então, de acordo com um estudo de 2010, financiado pelo governo da Coreia do Norte, hein? Os coreanos também são viciados, gente. Cerca de 18% da população com idades entre 9 e 39 anos sofre de dependência de jogos online. Né? O país, inclusive, promulgou uma lei chamada Lei Cinderela, que corta o acesso a games online entre a meia-noite e às 6 da manhã para usuários com menores 16 anos em todo o país. Né? Então, olha só a gravidade. Né? Agora a gente também tem esse aí, né? Que é o efeito Google. Né? Eu acho que todo mundo um dia passou por isso. Ou tem alguém que vive só do efeito Google, né? Que é a tendência do cérebro humano de reter menos informação, porque ele sabe
que as respostas estão ao alcance de alguns cliques, né? É o que a gente viu hoje no Google. A pessoa quer, como fazer tal coisa, né? O Google traz uma resposta bem curtinha, a pessoa lê aquilo e ela acha que já entende de tudo, né? Ou seja, ela tem uma coisa muito superficial, muito rasa quanto àquela informação. Então, essas são uma das doenças psicológicas aí da cybercultura, né? Mas aí a cybercultura também traz os pontos positivos, né? Que revolucionou a forma de processar e transmitir informações com rapidez e ampliou os horizontes da comunicação utilizando a tecnologia como ferramenta educativa, que é justamente isso, né? Com a pandemia, muitas empresas passaram a usar ferramentas de streaming, como o Google Meet, né, como o Zoom, Skype, o próprio WhatsApp Vídeos, né, para se relacionar. E cada vez mais as empresas começaram também a utilizar webinars, né, para poder se aproximar mais do seu público, gerando conteúdo e aproximando o produto ou serviço, ou até mesmo a marca daquele público, né? E as faculdades que tiveram também, né, as suas aulas online, né? E você que está aqui falando comigo, isso também as possibilidades que a cybercultura nos proporciona, que é justamente essa comunicação mais próxima, né, de interagir também e gerar conteúdo, né? A abrangência da teoria em relação à comunicação de massa, né? Então a gente falou muito ali da cybercultura, transformação das telecomunicações, e agora a gente entra nessa cultura de massa, né? Que por definição tem como objetivo controlar as pessoas. Basicamente isso, né? E decidir o que vai ser tendência e o que vai ser consumido. Lembra aquele exemplo no início que eu falei do fusquinha amarelo, azul, vermelho, né? Então, no contexto da sociedade virtual em que vivemos, onde a cybercultura entra cada vez mais no cotidiano das famílias e dos indivíduos, percebemos uma mudança nesse padrão, pois a cybercultura não consegue nos controlar como a comunicação de massa tradicional conseguia, né, no mundo virtual. Todos podem ser enunciadores, todos podem emitir opiniões, todos podem divulgar notícias, todos temos acesso e temos oportunidade de buscar a veracidade dos fatos com muito mais facilidade. Em suma, todos fazem parte do controle de comunicação que chegar às pessoas. Isso dá um poder à sociedade nunca tido antes, né? Então, exatamente, a gente podendo aqui se aprofundar um pouco mais essa questão da indústria cultural de massa, então a gente pega ali em 1970, né, onde o padrão, né, ele é o que ditava a moda, basicamente, né? Então, os carros, quando eram fabricados, eles eram sempre, em sua grande maioria, cinco ou seis cores, né? As músicas que tocavam no rádio, elas eram definidas pelas produtoras, na maioria das vezes. Não era o público quem buscava aquelas músicas, né? O público era impactado constantemente com aquelas músicas, então aquilo virava um padrão. Então aquilo era uma necessidade que fazia com que ele buscasse discos, né? Nas grandes lojas desse mercado. Então, você era doutrinado, você tinha que ter aquele padrão de consumo. E quando chegar a cybercultura, isso muda, né? Ela muda por quê? Porque a gente está falando agora de tecnologia, evolução da tecnologia, informação, chegada da internet, né? Então, isso faz com que você busque novas oportunidades, né? Que aquele padrão se quebre e você pode consumir o que você quiser, a hora que você quiser, comprando mesmo que sendo em um outro país, mas você pode ter, né? Você não fica limitado. Então, a indústria cultural ela quebra justamente essa barreira. Você pode ter um carro agora vermelho, branco e azul, né? Isso não é mais um padrão. Esse é você podendo personalizar do seu modo as coisas, né? Então, entra nessa questão que é a grande diferença entre o cyberespaço e as cybercidades, né? Isso é um ponto que eu acho bem legal de falar, né? A partir do contexto da cybercultura, nós temos a criação dos cyberespaços, que seria um universo existente dentro das tecnologias, um mundo dentro da internet. Por exemplo, esse cyberespaço pode ser visto como uma representação
da nossa realidade de sociedade, transformando em novos códigos para ser usado na internet, né? Com o avanço da tecnologia dentro da vida das pessoas, dispositivos tecnológicos começaram a fazer parte das cidades. E a partir disso surge o conceito de cybercidade, um espaço virtual que representa a cidade física, mas sem substituí-la, né? A intenção da cybercidade é criar uma anulação simbólica das distâncias, né? Isso é bem legal. Criar uma cidade digital, onde os habitantes dessa cidade podem realizar as tarefas que realizam na cidade física, também na cidade virtual, como estudos, trabalho, entre outros. Outro objetivo da criação das cybercidades é a interação possível entre os moradores dessa cidade, para discutir tópicos de importância pública, destacar a resolver problemas da cidade física através de um espaço virtual, né? Então, olha só que interessante, né? A gente sai da cybercultura, né? E a gente entra nessa criação que é a do cyberespaço, né? Que seria esse universo existente dentro das tecnologias. Então, vou dar dois exemplos aqui para vocês, que é bem legal. Eu não sei se vocês conhecem Paraisópolis, que vem ganhando destaque ao longo do tempo aí, né? Que Paraisópolis tem a sua própria moeda, né? Então é uma moeda que existe ali, existe uma comunidade que criou um canal no YouTube, então aquele canal é aberto ali para a comunidade e as pessoas passam a conhecer quem gera algum tipo de produto ou gera algum tipo de serviço e a venda acontece dentro da comunidade, né? Então ele começa online, né? Ele cria, entre aspas, ele substitui, entre aspas, esse espaço, né, físico, né, tornando ele um espaço virtual, né, gerando esse negócio. E aí, quando a gente fala gerando esse negócio, né, a gente tem que lembrar dos negócios locais, né, que o Google fala muito, né, que a gente tem que consumir os produtos do nosso bairro, né, e utilizando o quê? O próprio Google Business, né? Quando você vai lá no Google, você digita ali, comprar tal coisa aqui no bairro, aquela empresa que tiver o cadastro dentro do Google Meu Negócio, ela é apresentada para aquele usuário, né, que está ali numa determinada proximidade daquele negócio, e ele consegue, através dali, se relacionar com aquela empresa, marcar um horário, ou fazer um delivery, né, para esse usuário, para que ele possa adquirir o produto ou serviço. Então, olha só que interessante, né? É o cyberespaço, né? Então a gente mergulha nesse universo, né? Dentro da tecnologia, né? E tem essa cidade digital, né? Então, como eu, né? Posso explorar muito mais essa questão do cyberespaço, né? Como que eu posso gerar negócio na minha cidade, né? Portal de notícia de uma cidade do interior, ele também é um cyberespaço porque ele está trazendo notícia daquele local, né? Então, tudo isso traz essa concepção de cyberespaço e cybercidades, né? E aí, vamos falar de cybercidades um pouco, que é justamente esse ponto que nós estávamos falando, que cada vez mais existe cidades, né? Vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo, algumas praças de São Paulo têm hoje pontos de internet, onde as pessoas vão até lá, sentam nas praças, se conectam e buscam interagir com outras pessoas. Então, cada vez mais nós estamos vivendo uma sociedade mais conectada, né? A gente está diminuindo essa distância da tecnologia de muitas pessoas, né? Pelo contrário, a tecnologia ela tem que estar próxima das pessoas para que as pessoas possam estar conectadas àquela tecnologia, né? E como nós, profissionais de comunicação, como nós que estamos buscando abrir uma consultoria de marketing digital, podemos aproveitar isso, né? Criar oportunidades de negócio locais, né? Gerar conteúdos locais, né? E como a gente pode promover cada vez mais essa inclusão também dessas pessoas nesses ambientes, tá bom? Então, fica aqui o término do nosso primeiro módulo, né? Que ainda vai ter a segunda parte do primeiro módulo que a gente vai dar continuidade.